Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. É uma alegria grande ter vocês aqui. E como sempre nós pedimos, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, dá o seu like, porque com certeza nós teremos muitas novidades. Estamos hoje aqui no Hotel Quality, quero agradecer a recepção de todos, super indico esse local incrível. E como falamos no início lá, no primeiro vídeo, teremos conteúdos e também entrevistas. E hoje vamos inaugurar com uma entrevista sensacional, não perde nenhum detalhe, porque a nossa primeira convidada é muito especial e vai trazer muito conteúdo para que você possa se inspirar na sua história de vida. Quero dar as boas-vindas à minha querida amiga, coach, modelo, trade, Rose Silva. Seja bem-vinda, obrigado pela tua participação aqui. Gratidão é minha, sabe, de estar aqui e de poder compartilhar o meu melhor para você. Muito bom. Rose tem uma história muito legal, ela tem uma história vivencial no mundo artístico. E eu queria, Rose, que você trouxesse sua história pra gente, de inspiração, traz aquilo que você realmente tem de experiência. Começando, você tem uma experiência muito forte no mundo artístico, Rose. Fala pra gente, como foi que tudo começou? Então, realmente eu tenho. Tudo começou, na verdade, há uns anos atrás, há 17 anos atrás. Quando eu recebi o convite para dançar, na verdade, eu não gostava, eu não queria dançar. Mas como minha família sempre foi muito humilde na época, então era uma oportunidade que eu tinha de vida, né? Que eu vi de mudar de vida. Então isso me fez tomar a decisão de dançar, de escolher a dança. E a minha família morava numa cidade chamada Itaberaba, Bahia, que é interior da Bahia, interior do estado da Bahia, e a minha mãe, ela me teve com 15 anos de idade, e aos 15 anos de idade, como ela não tinha, meu pai me abandonou e ela não tinha condições na época, ela me deixou com a minha tia. Eu fui criada com minha tia. Só que nesse decorrer da criação, até os 8 anos, que foi quando minha mãe me tomou de volta da minha tia, foi formada muitas crenças na minha vida. Imagine, uma criança que foi criada sem pai, sem mãe, um ambiente familiar, eu tive muito amor, mas mesmo você tendo amor, a criança ela não consegue entender o porquê das coisas, nem o pra quê das coisas, né? E eu também não conseguia entender isso. Isso foi causando em mim muitas dores, pensamentos negativos e crenças que me fizeram simplesmente não ter identidade. E isso foi muito forte. Acaba doendo muito, né? E Acaba doendo muito. Uma criança, né? Tá aprendendo o que é a vida, né? E aí como que tudo continuou dessa... E aí, enfim, aí eu trabalhava para ajudar minha mãe quando minha mãe me tomou, né? Para cuidar de mim, minha mãe me deu muito amor, muito carinho. Mas mesmo assim eu não conseguia entender por que ela tinha me abandonado, né? É interessante essa coisa de crença, gente. Isso é muito sério, sabe? Às vezes a gente não tem a noção disso quando lidar com criança, quando lidar com pessoas, a gente não tem noção do que está sendo formado. Isso. E aí a gente deixa passando, achando... Então eu não conseguia entender por quê. Eu sempre me perguntava, mas por que me deu? Por que eu não tive mãe? Eu via as crianças na escola com mãe, com pai, porque eu sou criada com minha tia e eu não conseguia entender. E mesmo quando eu já estava morando com minha mãe, os pensamentos ficaram, entendeu? Eu tinha aquilo que eu queria, que era estar com ela, mas os meus pensamentos ainda continuaram. Isso me limitou muito. E aí o tempo foi passando, eu fui trabalhando para ajudar minha mãe, eu trabalhava numa concessionária de carros, ou de motos na época, desculpa. E aí ganhava muito pouco. Eu tinha que ajudar em casa, foi quando me chamaram para cantar, não foi nem para dançar, eu fui para cantar, e eu disse, não vou não. Aí falaram, Rose, R$600 em 3 dias. Nossa. Na época eu ganhava, acho que era 140, era 240 salário, né? Nossa. Por mês. Aí eu disse, quais são as músicas? Aí eu todo amor. Então eu acabei indo pela necessidade. Mas eu não tinha um sonho de dançar, muito pelo contrário, né? Porque sempre teve um preconceito em relação à dança, ainda mais cidade pequena, as pessoas falam muito, enfim. Eu tinha um preconceito, eu mesma tinha um preconceito com isso. E aí eu ficava recatada, toda recatada, eu disse, não, e pelo fato do dinheiro acabei indo, e tudo certo, né?
E aí voltei a trabalhar onde eu estava, né? Que eu fui só um final de semana, 3 dias. E aí me chamaram de novo para um São João, para dançar. E eu imagino, Rose, quanto é doloroso vivenciar tudo isso, até mesmo para entender. Às vezes a criança não consegue entender tudo, né? Sim. Quando você recebeu esse convite, o que é que você pensava sobre o teu futuro, sobre o que você queria fazer? O que é que você começou a pensar? Sinceramente, eu não pensava. Tipo, sabe, aquelas pessoas que elas não têm identidade e para elas vivem um dia após o outro. O que vier é lucro. É lucro. Sabe? Entende? Não tem planejamento, não tem meta, não tem nada. Aí aconteceu o que passa, pega o dinheiro ali, gasta todo e simples assim, era isso. E é interessante isso, né? Quantas pessoas que nos acompanham agora talvez vivem isso. Fica vivendo um dia após o outro, não tem um planejamento, não sabe o que quer da vida, tudo que vem aceita, né? E aí acaba se perdendo, não sabe o que fazer. Isso, e não sabe o porquê está sentindo isso também. Eu acho que isso é o mais importante, porque muitas vezes você não consegue nem identificar o porquê você está sentindo aquilo, porque você está tendo aquela reação ou aquela ação. Você entende? Ao meu redor está tudo bem, era para mim estar bem, está tudo lindo, mas por que eu estou assim? Né? E isso é muito interessante conseguir identificar. Por isso que é importante essa coisa de as crenças são reprogramadas. Então é importante a gente entender, saber, compreender e procurar o desenvolvimento. Exatamente. Nossa, que interessante, né? Eu até estou mais curioso ainda para saber o que aconteceu depois. Enfim, então quando fui chamada para dançar, eu fui para uma banda. E eu não sabia dançar, né? Eu dançava só para um lado só, porque nunca dancei na minha vida. Mas foi uma oportunidade que eu vi e que eu abracei. E quando eu saí de casa, eu lembro que minha mãe sempre me apoiou em tudo. Eu olhei para ela e disse assim, mãe, eu vou te tirar desse lugar. A gente morava numa favelazinha lá. Eu lembro que quando chovia, a gente passava a madrugada tirando de dentro de casa balde de água, era um terrível. E aí minha mãe dizia assim, cobre os espelhos quando começava a trovejar, porque, né, cobre o espelho, porque você tem que cobrir o espelho, porque senão é perigoso. Fiz muito. Era uma crença, menina. E aí cobriu o espelho, aí meus irmãos pequenos, em cima do sofá, tudo molhado. E como eu era a mais velha, tinha que estar tirando as águas de dentro de casa. E o telhado, assim, uma vez choveu, porque a nossa casa era feita de adobo, que fala, né? Adobo, que foi meu padrasto que fez, né? Ele fez mesmo na beira do rio, ele fez o adobo e foi construindo. Aí cada bloco que ele construía, ele colocava o cimento, porque se chovesse, imagine, caía o adobo, porque adobo molhou, é barro, desmancha. Então, assim, foi com muita luta que ele conseguiu construir a casa. Mas sempre quando chovia, de vez em quando tinha umas coisinhas assim. E aí eu disse, mãe, eu vou te tirar desse lugar. E aí foi passado o tempo, eu aceitei, fui para outra cidade. Passei por muita coisa. Imagina, eu já tinha 19 anos, 18, 19 anos e eu não sabia dançar. Eu fui para lugares de pessoas que todo mundo já dançava. Eu era a patinha feia da história, né? Então eu tive que... Ralei muito, tive distensão várias vezes, várias partes do meu corpo, porque eu tinha que aprender a escalar, eu tinha que fazer um monte de coisa, porque a banda que eu fui dançar, ela tinha que ter flexibilidade, essas coisas, e eu, no momento, não tinha. E daí eu fui chamada para uma banda, para outra banda, e fui indo, e fui sempre aceitando as oportunidades. E eu sempre tomava as decisões, que são as nossas decisões que levam os nossos resultados. E o mais interessante é que eu não conseguia me conectar. Não conseguia me conectar com nada. Eu não conseguia me conectar com pessoas, eu não conseguia me conectar com o que eu estava vivendo naquele momento, porque era um momento que todo mundo queria, né? Quem não queria? Poxa, eu fui chamada para aviões, por exemplo, eu disse assim, como eu tinha inferioridade muito grande, sabe? Eu tinha um complexo muito forte. Isso que eu estava pensando, porque a nossa história traz isso, né? Essas crenças que limitam a vida que vai começando a vida adulta. Sim. Então você começou a sentir essa dificuldade com você e com o outro também. Comigo e com outras pessoas. Então o que acontece? Eu tinha gente, parece brincadeira, e as pessoas achavam que era mentira quando eu falava isso, que eu me sentia feia, eu achava que eu nunca conseguia nada, eu tinha
eu era tão inferior que tudo que acontecia comigo eu dizia, não, mas acho que não. Porque eu achava que eu não era capaz, eu sempre me achei sozinha, sempre me achei, não, ninguém gosta de mim. Por mais que eu estivesse com pessoas, isso é muito incrível. As pessoas me abraçavam, estavam comigo, mas eu fechava e ficava aqui, ó. E os meus pensamentos. Isso é interessante, né, Rose? Você, com certeza, tem crenças às vezes assim, né? E aí é onde a gente fala que toda limitação está dentro de nós. Porque se a gente olha para a Rose, dá para perceber uma beleza dentro e fora dela. Mas a crença é isso, ela faz criar realidades que muitas vezes não existem. Sim. Então existem pessoas que não se aceitam, que têm crenças financeiras, que têm crenças de identidade, crenças de capacidade, crenças de merecimento. E é por isso a importância da gente se conhecer e dar passos na vida. E você deu passos, mesmo tendo toda essa dificuldade, você conseguiu dar passos e passos. Isso. Os meus passos, na verdade, teve um motivo, que foi a minha mãe. Embora eu tivesse todas essas crenças que me limitavam, tá? Eu ainda buscava uma força que era a minha família. Como eu fazia tudo por minha família, eu não pensava em mim, eu pensava neles, eu pensava para eles. Então, embora eu estivesse num ambiente mesmo me fazendo mal muitas vezes, não é que os ambientes que eu tive me fizeram mal, não. Eu me sentia, você entende? Porque eu trabalhei com pessoas extraordinárias. Todas as bandas que eu trabalhei, eu conheci pessoas fantásticas, de coração lindo, pessoas alegres, pessoas... Nossa, é inenarrável o sentimento que eu tenho em relação a essas pessoas e que me ajudaram muitas vezes. Só que não era onde eu estava. Era como eu estava. Não era com quem eu estava, era como eu me sentia. E eram os meus sentimentos que geravam, eram os meus pensamentos que geravam os meus sentimentos e que geravam os meus resultados. De ficar sozinha, inferioridade, de não me sentir pertencente a nada. Imagine, todo mundo feliz. Algumas épocas, como eu estava no aviões, a gente foi para fora do país. Fomos para Faustão, era de domingo a domingo trabalhando, a gente trabalhava muito. Eram 8 mulheres, cada uma mais linda que outra. E eu me senti o patinho feio da história. E em nenhum momento eu dizia, nossa, eu tô aqui também, eu sou linda também. Não, eu me senti o patinho feio. E as meninas ficavam sempre falando, Rose, mas por que tá assim? Tinha umas até que brincavam, meu namorado, não sei o quê. Porque elas não entendiam o meu sentimento, a minha crença. E muitas vezes nós não entendemos o outro, nós não entendemos quem está do nosso lado. E uma coisa que é muito importante, você que é pai, você que é mãe, sabe observar o seu filho. Às vezes o seu filho é muito calado, você acha que é timidez, mas às vezes foi uma coisa que aconteceu no passado e que simplesmente está no coração dele. Tem coisas, como nós estávamos falando de crença, que elas são reprogramadas, certo? Sim, ok. Sim, com certeza. Mas existem coisas que estão na alma e que não sai assim, que não consegue ser tirada, mudada, moldada assim, sabe? Como num piscar de olhos, como uma indução externa. Uma mágica, né? Indução externa. Roberto, olha, vamos tomar esse suco? Ah, tá bom, vamos tomar esse suco, que massa. Eu estou induzindo ele externamente, o fator externo dele. Nesse momento, ele vai ficar feliz. Como muitas vezes eu fiquei feliz dançando no show, as pessoas iam lá, tiravam foto comigo, ok, legal. Só que no meu interno, quando eu sentava no ônibus para viajar, eu queria infartar de dor no meu coração, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Entende? Isso é muito interessante, Rose, e profundo, na verdade. O autoconhecimento ele é muito importante exatamente por isso nessa trajetória. Você falando de comunicação com pais e filhos, e nós vivemos um momento em que a tecnologia ela facilita muito a nossa vida. Só que existem pais, eu já vi mães conversando com filhos pelo WhatsApp, as duas na mesma casa. Você, pai, realmente tem que se conectar com o teu filho. Sim. Nós falamos no curso que eu ministro, pela Febracis também, a gente fala muito sobre o V0.
que é se conectar com o filho, se conectar com as pessoas que você ama. Então olha para o teu filho, sem dizer nada, ama no olhar, se conecta com ele, conversa, queira saber como que ele está, por mais que ele seja uma pessoa comportada, mas queira conversar com o teu filho, queira sentir o teu filho, tem que existir, porque nós trazemos na nossa história, né, nessa vida adulta, nós trazemos toda a nossa história de criança. Sim. Então, o autoconhecimento, você acha que é importante para você saber o que você quer na vida, para você conseguir êxito na vida? Com certeza. Eu não acho importante, na verdade. Eu acho fundamental. Eu acho essencial. Porque se eu não me conheço, quem sou eu? Sabe? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não me conheço, sabe? Eu não conheço os meus sentimentos, eu não conheço nem o que eu quero. Então, eu acho essencial, porque foi sem o autoconhecimento que eu tomei muitas decisões que hoje eu não tomaria, que eu passei muitos momentos massas, alegres, que eu me senti triste, que eu não conseguia achar quem eu era, me olhar no espelho e me sentir a pior pessoa do mundo e querer tirar minha vida várias vezes, como já aconteceu, de eu desejar morrer, de eu sentar numa janela de um apartamento e ter uma briga interna no meu consciente, no meu inconsciente, querendo me matar, tirar minha vida, de tanta angústia, de tanta dor. E que quando as pessoas, eu não me conhecia, tanto que se alguém julgasse, porque as pessoas julgavam muito, quando se alguém julgasse e falasse alguma coisa, ao invés de eu dizer, não, que nada, eu sou massa, que isso, eu lutei tanto, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Qualquer coisinha lhe afeta. Quando você não está bem, qualquer coisa te afeta, qualquer coisa te abala, qualquer coisa te derruba, te joga no chão. E o que eu tenho a dizer para você é que eu não sei o que você passa, não sei quais são os seus verdadeiros pensamentos, sentimentos, porque nós mostramos muitas vezes o não real, sabe? E sim, eu digo porque eu já fui assim. Quem me via no Instagram antes era sempre preocupada com o corpo, malhando, gostosona, desculpa a palavra, mas assim toda, né? Sim, sim. Só que por dentro... Não tinha um sentido, né, Rosa? Não, eu não tinha. Eu tinha que mostrar de alguma forma, chamar a atenção de alguma forma, que era através, né? Acho que as pessoas tinham que dizer que eu era bonita, mas eu não me sentia bonita. Isso é, meu Deus, é libertador, gente, falando isso. Isso é libertador falar, sabe? Falar. Sim. E aí existe também um perigo quando a pessoa não se conhece, né, Rosa? Porque acaba caindo na armadilha de acreditar no que os outros falam, por exemplo. Né? Então, existe, principalmente quando você chega a ser uma pessoa pública, as pessoas elas adoram comentar, sim, adoram falar que isso, que aquilo, e aí você imagina o que você vai acreditar quem você verdadeiramente é. O perigo que muitas vezes é a gente não conhecer quem nós somos, nossa identidade, como ser humano, nossos valores, nossas crenças, nossas limitações, nossos potenciais e o que realmente nós queremos da vida. E tudo a pessoa aceita, né? Por exemplo, fala assim, não, você não vai conseguir isso, não. Pode ser o seu sonho, pode ser o que você quer. Eu digo, esquece, olha, não dá pra você. Só que você não tem certeza do que você quer, você não sabe quem você é, você vai dizer o quê? É mesmo, fulano. Não, vou desistir disso aqui. Por quê? Porque quando você está alinhado com o seu propósito, quando você está alinhado com aquilo que você quer, quando você sabe quem você é, nada, nem ninguém vai te parar. Você vira imparável, você vira incansável e você vai andando e o mundo está caindo ao seu redor, mas você sabe para onde você quer chegar. Então você vai, você vai, você vai, você vai. E quando você não tem, você cai, você cai, você cai e você cai. É isso mesmo. Que história, né, gente? Muito legal e ao mesmo tempo assim, legal porque nos inspira, Rosa. É uma história de muita inspiração e eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando agora, sem dúvida, vai tirar grande proveito dessa nossa conversa. Mas me diga uma coisa, qual que seria uma dica que você poderia dar? Porque por mais que você estivesse cheia de questões para resolver com você mesmo, mas qual que seria uma dica? Porque você foi lá, você realizou, você conseguiu também, sim, né, êxitos, digamos. Qual que seria uma dica para a pessoa começar, dar o primeiro passo?
Eu tô falando na vida, né? Eu acho que o geral da nossa vida você precisa acreditar. Só que só o acreditar não transforma. Não, mas eu tenho que acreditar, ok. Mas eu preciso acreditar, eu preciso pensar, eu preciso sentir, eu preciso visualizar e eu preciso agir. Ótimo. Você entende? Como assim? Se você acreditar, é igual ter fé. Eu tenho fé, eu acredito, mas aí eu fico aqui, olha. Nada acontece. As coisas só irão acontecer na minha vida, na sua vida, quando você acreditar e agir. Quando você acreditar que você pode, você vai poder. Quando você acreditar, as coisas irão acontecer. Independente da área. Seja uma área que você queira, que não seja, no nosso caso, né? Nós somos coaches. Sim. De repente você quer ser um artista, de repente você quer ser um dentista, de repente você quer ficar em algum lugar escondido só no escritóriozinho, ok, mas o que você quer de verdade? Se você acreditar e se você buscar os seus sonhos, você vai conseguir. Agora, se você mais ou menos acreditar, mais ou menos ir atrás ou esperar acontecer, eu tenho uma coisa para te falar, não vai acontecer. E aí, Rose, tem muita gente que não age por medo de errar. E pela tua história, é importante agir e aprender com o erro para você chegar onde você verdadeiramente quer, porque algumas pessoas têm um perfeccionismo de querer só agir quando estiver totalmente pronto. É importante você agir e ir corrigindo os erros ao longo do tempo dessa caminhada? Com certeza. Uma coisa que eu acho interessante, que você vê como toda ação tem uma reação. Entende? Independente de como eu esteja, digamos, eu estou triste, mas eu não queria determinada coisa, mas se eu agir, eu vou ter uma reação, eu vou ter um resultado. Você consegue compreender isso? Então, eu tenho uma ação e eu tenho um resultado. Se eu estiver bem e se eu fizer essa ação, meu resultado vai ser o quê? Muito melhor. Entende? Isso é importante. E quando você, de repente, pode não estar bem, fez uma ação, tem uma reação, mas não foi bom, você aprendeu. Essa é a importância de você agir, porque independente de qualquer coisa, você agiu, se você ganhou, ok. Se você não ganhou, você também não perdeu, você aprendeu. Exatamente. E aí você aprende demais para você conseguir o que você verdadeiramente quer. Verdadeiramente quer. É isso. E nessa trajetória, quantas pessoas queriam chegar realmente aí no Faustão, no Luciano Huck, na Ana Maria Braga também, né? Vivenciar tudo isso, porque realmente é um êxito de poucas pessoas aqui no Brasil. Qual que é uma habilidade que você acredita que te destaca em você conseguir resultados como esse, por exemplo? Então, eu acredito que é ação, como eu te falei, é o persistir, né? Que eu sempre persisti nos meus sonhos, embora o meu sonho era sempre realizar os sonhos os meus que eu digo, a minha família. Então, assim, eu acho que a persistência em tudo na nossa vida. Só que o buscar, gente, eu tô falando isso do fundo do meu coração, tá? O como buscar, o que buscar é muito importante. Porque de repente eu tô buscando como eu busquei. Eu busquei dinheiro. Mesmo com todos os sentimentos que eu tinha, mesmo como eu era, mesmo com, sabe, autoestima baixa, eu tive depressão. E chegou uma época da minha vida que nosso tempo, como não é tão longo, mas eu vou resumir para vocês, que eu tomei 4 tipos de remédio. Eu tentei me matar várias vezes e mesmo eu estando lá, eu buscava o dinheiro. Eu fazia tudo pelas pessoas que estavam ao meu redor. Eu buscava realizar o sonho da minha família que, graças a Deus, sabe, eu consegui dar uma casa à minha mãe imobiliada, sabe, foi surpresa, foi o momento mais lindo da minha vida. Sabe? Foi o momento mais fantástico da minha vida. Só que eu busquei estar lá, mas eu busquei o dinheiro, sabe? Eu dava presente, mas eu não estava presente muitas vezes. Então eu passei 16 anos da minha vida trabalhando de domingo a domingo. Eu via muito minha família, mas era pouco. Eu não passava o Natal com eles, eu não passava Ano Novo com eles.
Quem vive nessa estrada sabe do que eu estou falando. E eu perdi muita coisa na minha vida. A importância da sua busca ser sistêmica, isso é essencial. Você vivenciou tudo isso de forma muito mágica. Imagine até onde você chegou. Me gerou curiosidade de saber qual que foi exatamente o momento em que você virou a chave de dizer assim, eu quero mudar, eu quero algo diferente para mim, e hoje você se encontra numa área realmente bem diferente. Eu queria saber como que foi que tudo isso aconteceu. É tipo assim, né? Água pro vinho, né? Muita coisa diferente, né? Mudou, assim, realmente. Nossa. Mas eu não vivia bem, gente, esses anos todo. Eu vou contar uma história rapidinho pra vocês. Eu sei que o nosso tempo é curtinho, mas fica aí, por favor. Sim, sim, sim. Eu era tão deprimida. Eu lembro que no aviões que a gente viajava, eu ia na cadeira da frente. Eu ia aqui no canto, aí tinha uma menina aqui do lado, a Dai, e a Sol ia do lado. E aí, o que acontece? Eu me sentia tão... Eu não conseguia me conectar, sabe? As pessoas conversavam e tal, alegres, aí eu aqui, ó. Eu virava de cabeça para baixo. Meu Deus do céu, você acredita? Aqui era onde a gente encostava, eu virava, botava a mala aqui, imagine. Nossa. Colocava a mala nos pés e aí eu virava ao contrário, eu colocava o corpo aqui e a cabeça aqui. A comunicação, né, Rosa? Minha comunicação era zero. E aí eu dizia, nega, vou dormir, com quem estava do meu lado, vou dormir, tá? Falava com o pessoal, virava, me cobria a cabeça, os pés e chorava. E aí os meninos passavam assim, batiam na minha cabeça, mulher morcego, bora almoçar. E quando era para jantar, mulher morcego. Você tem noção que é o pensamento, o sentimento de alguém, gente? A gente não tem noção muitas vezes, né? E eu era assim. Eu era muito deprimida demais. E eu não conseguia entender. Eu digo, por que eu sou assim? Você entende? Que tipo assim, não, por mais que tá bom, eu não tenho pai, tá? Ok, mas eu tô aqui, tô conseguindo, não tô fazendo, sabe? Tendo meu dinheiro legal e tipo, um salário mínimo, a gente ganhava 3, 4 vezes mais. E eu não conseguia, e eu era desse jeito, sem conseguir me comunicar, sem conseguir se conectar. E entre outros sentimentos. Então eu passei o tempo inteiro assim. Aí você fala, Rô, você não foi feliz em nenhum momento. É aquilo que eu falei pra vocês da questão do externo. Os nossos ambientes, às vezes, ele faz com que você tenha aquele momento, só que é externo. Você tá ali, tá feliz, as meninas, bora brincar, a gente sai, mas quando chega o interno, que é o seu inconsciente, ele toma conta de você. Então você oscila muito, mas a maioria do tempo é sim, oprimida, deprimida. E aí eu continuei, né? Quando saí da banda, fui pra Calcinha Preta, depois Calcinha Preta tirou o balé, eu acabei voltando para Wesley, depois o Wesley acabou o balé. Eu tive uma lesão na cervical, eu passei 1 mês e meio de cama. Nossa. Eu achei que eu nunca mais ia andar. Aí começou a pensar, né? Quando eu tive aquela lesão que eu fiquei, aí eu fui para Bahia e fiquei em cima de uma cama sem conseguir ir no banheiro. As pessoas, minha mãe, minhas irmãs me pegavam para ir no banheiro. Meu Deus! Eu acostumada para cima e para baixo nas viagens, eu me vi em cima de uma cama, e aí você vê que você não tem ninguém, né? Que as pessoas não... Você está doente, as pessoas não falam tanto com você, começa a se afastar, fica bem, e aí a ficha começa a cair. E aí? Você começa a ter uma nova visão da vida, Você começa a ter uma nova visão. Mas eu voltei, né, e com 1 mês eu melhorei, mesmo assim eu tive que voltar, porque eu não imaginava nem o que eu ia fazer sem a dança, porque eu nunca, não imaginava, eu não tinha me formado, não tinha nada, então eu tive que fazer o quê? Voltei a dançar, mesmo sem poder, que o médico falou, olha, se você voltar você pode ter uma hernia de disco que é perigoso. Mesmo assim eu voltei. Aí quando eu voltei, passei um tempo também na Calcinha, a Calcinha acabou o balé, aí eu montei uma loja para minha família trabalhar, que foi uma loja de açaí, enfim. E aí eu continuei dançando. E nisso, eu tive uma depressão muito profunda, que o médico olhou para mim e disse assim, você quer se internar?
Ali foi a segunda vez que a minha ficha caiu, sabe? Que eu... Teve um dia, nesse dia eu chorei tanto, gente, sabe? Eu chorei tanto, eu sentei na janela, botei os pés para fora da janela do apartamento e fiquei lá, imaginando me jogar. Eu que fazia assim, não fazia, e era se joga, e outra voz não se joga, sabe? Eu chorei tanto, o desespero foi tanto, que eu fiquei com 2 bolsas aqui embaixo, no meu olho, vermelhona, assim, parecia que tinha tomado 2 murros. E aí, doía meu olho, ardia tanto, quando eu olhei no espelho, eu assustei com a minha própria imagem, sabe quando você... Eu assustei com a minha própria imagem, eu sozinha. E foi aqui em Aracaju. Estava sozinha no apartamento e quando eu olhei, eu me assustei com a minha imagem e disse, meu Deus, quem sou eu? O que eu tenho? Ninguém. Nada, sabe? E aí, tomando remédio, 4 tipos de remédio. Tive um acidente nessa mesma época, mais ou menos uns dias depois, tive um acidente de carro. E o cuidado de Deus na minha vida foi sempre perfeito. Eu capotei o carro deu PT, que é perda total, e eu não tive nada. Foi a 3ª vez que eu disse não, sabe? É interessante, né, Rose? Porque são situações que em nenhum momento você tem que tomar decisões. A vida apresenta coisas pra gente, situações em que chega num determinado momento em que você realmente diz, é o momento de fazer algo. Sim. É chegado o momento de tomar uma decisão. Sim. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Eu ainda estava dançando quando eu ouvi a pior notícia até então da minha vida, né? Até aquele momento, que foi que minha mãe estava com câncer. E meu mundo, tipo assim, era a única pessoa, eu lutava por ela. Eu lutava por ela. E era a única pessoa que eu tinha e que eu não sabia o que fazer. Era uma notícia que só quem recebe é que sabe. A família que passa, todo mundo adoece junto. E aí eu também não poderia parar de dançar naquele momento, porque minha mãe não tinha plano de saúde. E eu disse, meu Deus. E a força é incrível como Deus, Ele te sustenta assim, sabe? Nos mínimos detalhes, Ele cuida de você. Até aquele que você acha que Ele não te vê. Mas eu não sei se você acredita em Deus, eu não sei se você tem alguma religião. Mas independente de religião, acredite que existe sim uma força maior. Existe sim. E Ele está com você todo instante. Então, gente, eu não sei naquele momento como eu consegui. Eu sei hoje que foi Deus, mas naquele momento eu tinha que sair do show, eu ir direto para Salvador para ficar com minha mãe, ficava lá no hospital com ela. Eu entrei naquele hospital, Aristide Maltese. Eu vi tanta coisa que vocês não têm noção. Sabe? Era gente sem olho, era gente sem braço, era gente... Foi um ambiente que foi sinceramente me tratando. E nós lutamos por muitos meses e foi rápido. Minha mãe, ela cuidava há 10 anos do meu padrasto, que ele tem mal de Parkinson, esclerose múltipla. Então, a vida na nossa casa sempre foi muito desafiadora em relação a isso. Ela vivia para cuidar dele. E aí, de repente, ela ficou doente, não tinha ninguém para cuidar dele, tinha só o meu irmão para cuidar dele. E nós começamos a se unir, a nossa família, que a nossa família não era tão unida. Eu trabalhava sempre fora e eu era mais só de ajudar em casa, mas eu não estava presente. Então, nós começamos a ficar unidos. E foi quando minha mãe faleceu. Quando minha mãe faleceu, eu quase fui junto. Porque eu não sabia quem eu era, a força que eu tinha para lutar naquele momento, como sempre foi, não tinha mais do meu lado. A única coisa que eu não queria, que eu não imaginava, era que a minha mãe fosse embora tão rápido. E meu mundo caiu. Aí eu vi que eu não tinha nada, eu não tinha ninguém, eu não tinha amizades. Eu tinha uma autoestima destruída, eu tinha uma identidade
em branco. Eu não sabia quem eu era e eu não tinha a única força que me motivava para andar, para buscar. E aí eu disse, quem sou eu? Sabe? E foi nesse momento que eu disse não. Primeiro, o primeiro instante do luto a gente sabe que a gente desaba. Depois eu fiz o coach, eu tive o convite para fazer a formação em coach. E foi o que eu acordei, sabe? Foi o que eu disse, meu Deus, doeu muito, que é uma coisa que dói, gente, quando você se conhece, principalmente quando você tá lá, sem nada, como eu estava, sabe? Eu estava sem emprego, eu tinha vendido tudo que eu tinha para tentar reverter a situação, eu estava sem emprego, sem nada, ainda estava morando de favor. Então veio tudo de vez e perdi o amor da minha vida, que foi a minha mãe. Aí imagine, para levantar de um estado desse, eu digo a você só a força que não é sua. E aí, Rose, tem algo interessante. Especialistas falam que nesse momento mais difícil da vida, acreditar em algo realmente faz toda a diferença. Independente da tua religião, como Rose trouxe, mas acreditar no ser divino, acreditar em uma força maior, nesse momento exatamente ajuda muito, não é? Com certeza, sim. Gente, e sem ele, eu não estaria aqui. De verdade. Só quem passa, se você de repente está passando por um momento desse na sua vida, desesperada ou desesperado, achando que não vai ter solução, achando que não tem jeito. Eu quero te dizer que o possível você faz. Eu quero te dizer que se você estiver arrastado, você se arrasta. Você vai, você faz o seu possível, porque o impossível não é mais com você. O impossível não é você que faz. O impossível é Deus que faz, e foi isso que Ele fez comigo, porque quando eu estava arrastada, eu não conseguia praticamente me levantar, eu só gritava desesperada. O meu possível eu fiz, mas o impossível quem fez foi Ele. E Ele vai fazer na sua vida a partir do momento que você entender que Ele está com você e simplesmente sentir isso. Sinta, porque Ele está assim com você. Ele está aí com você e isso é de verdade. O amanhã eu não sei, o amanhã você não sabe. Mas como você está hoje? Se hoje for seu último dia, como vai ser? O que você fez? É tempo de mudar, então acorda. E eu acordei. E a fé é muito importante nesse momento, né? Sim. Depois veio o coaching. Como foi essa experiência? O coaching realmente trouxe também grandes resultados na tua vida? Nossa, sim. O coaching foi uau, né? Como a gente costuma dizer. Uau. E aí, do coach, eu fui depois para o Método CIS, que foi o maior curso de inteligência emocional da América Latina. Quem já conhece sabe. Foi mais transformador, só quebrando, e eu me rachava cada vez mais no meio, né? Eu digo, nossa, gente, mas assim, é você ter um sentido, é você ter um alvo. Eu não sabia nem o que era alvo, né? É você ter um alvo, é você buscar, é você mesmo sabendo que, tá bom, não tem ninguém, vai sozinho. Vai com quem ficou, mas se não tiver ninguém, vai sozinho que você consegue. Você entende? É você conseguir entender por que isso. Não, esse resultado meu foi por causa disso, foi por causa daquilo outro. E você se conhece, você se conecta e você aprende a amar, você aprende a perdoar. É de verdade que, olha, quando eu entendi isso, eu perdoei meu pai pela, acho que, milésima vez. E no ano passado, com 36 anos, eu fui registrada. Olha como as coisas. Uau! E eu fui registrada, eu tive um novo renascer, eu tive um novo nome, eu tive uma nova vida pela misericórdia do Senhor que me sustenta todos os dias, de verdade. Então quando você começa a pensar diferente, até o impossível, isso era impossível, impossível. Acontece. É bobagem. Não é, porque quem sabe o que é não ter uma figura de um pai e sabe o que é doído demais quando alguém chega pra você, como uma vez aconteceu comigo no hospital. Eu tava já passando mal, cheguei no hospital para ser atendida sozinha. A pessoa olhou pra minha identidade e disse: seu nome é só Rosilene da Silva? Eu quase tive um ataque naquele momento.
E aí foi que eu chorei, minha mãe disse, não, tá invisível, não tá vendo? Você vê, vai na sua ferida, né? Vai na sua dor. E, então, isso acaba lhe provocando muitas coisas. E aí, o meu impossível aconteceu. E foi acontecendo, e foi acontecendo. E tem acontecido e vai acontecer muito mais. E o coaching tem essa força. Né? O coaching ele nos ajuda a ter um autoconhecimento, saber onde que você está verdadeiramente na vida. E aí, como você traz, não é simples. A gente às vezes não saber, na verdade, que não somos um bom filho, ou um bom esposo, ou um bom pai, ou um bom amigo. Isso realmente requer muita maturidade. E além de se conhecer, de saber onde você verdadeiramente quer chegar, né? Quais são os verdadeiros sonhos e trazer uma mentalidade, alinhar a mentalidade para que você consiga realizar os sonhos. Ser sincero. Nós temos muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de ser verdadeiros. Eu digo que eu também tive essa dificuldade. Ser verdadeiro, não. Eu colocava a culpa em todo mundo, no sistema, na vida, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque isso, porque aquilo. Nunca eu era responsável. Nunca. A gente sempre procura um culpado, né? Um amigo, um irmão, e tal. E aí quando você entende verdadeiramente onde eu estou, qual o meu estado hoje, é isso. Eu tô aqui. Ok, mas o que é que eu posso fazer para mudar? O que é que eu posso fazer? Quando você entende isso, é fantástico. Eu te convido a conhecer. Eu te convido a se conhecer. Eu te convido a, se de repente você tiver algum problema, porque assim, existem coisas que o coach vai te ajudar a transformar a sua vida. A ferramenta de coach é poderosa. Mas se você precisar de um psiquiatra, peça ajuda. Se você precisar de um psicólogo, peça ajuda, mas não morra. Peça ajuda, mas não morra em alma. Peça ajuda, mas não morra vivo. Entende? Então peça ajuda. E se você precisar de um coach, você tem dois aqui. Eu. Tamo junto, né? Então veja, gente, que história incrível no sentido de inspiradora. E aí é importante isso. Talvez você está em um momento que você já conseguiu glórias, já conseguiu objetivos e não está se sentindo bem. É importante você saber quem você é, tomar decisões e chegar onde você verdadeiramente quer, conhecer sua história, reprogramar as próprias crenças. E aí tudo que Rose passa, toda essa história que ela vive, hoje, ao invés dela ficar reclamando, ficar pelos lados, ela simplesmente ela decidiu impactar vidas, desenvolver pessoas, ela é modelo, ela também trabalha com toda essa parte, com a figura que ela é. E assim, a minha história hoje tem transformado muitas vidas. O que eu vivi, que hoje é muito comum as pessoas ter essa coisa de baixa autoestima, sabe, tudo que eu vivi. E simplesmente camuflar os seus sentimentos, camuflar aquilo que você é. E graças a Deus, assim, nossa. E hoje quando eu penso, você fala, você não sofre? Só Deus sabe. Mas hoje eu penso diferente. Eu faço diferente. Sempre que vem os pensamentos negativos, eu mudo. Não, opa, Rose, vai. E aí eu pego aquela dor e eu aprendo. Ei, se perdoe se aconteceu alguma coisa no seu passado, ok, se perdoe. Aí eu perdi muito tempo que eu poderia estar com minha família, mas eu amei a minha família, eu cuidei deles, eu fiz o melhor, sabe? E aí, pronto, é daqui pra frente. O seu passado não tem jeito, mesmo se você ficar sofrendo, ele não vai voltar. Mas o seu futuro você pode modificar. Você entende isso? Excelente, muito legal, gente, muito legal mesmo. Dicas muito poderosas e para finalizar, eu gostaria também de uma dica poderosa que você pode dar para todos nós que estamos acompanhando agora, que estão batalhando, que estão querendo fazer algo na vida pessoal, na vida profissional. Qual que seria uma dica poderosa de uma mulher poderosa hoje, toda empoderada, que poderia dar pra gente? Minha dica é ter fé, primeiro lugar. Segundo lugar, busque o seu autoconhecimento. Busque os seus sonhos, sabe? Mentalize eles, escreva eles e haja atrás deles. Seja isso todos os seus dias. Muito legal, gente. Muito bom mesmo. Rose, muito obrigado. Foi um prazer, gratidão, uma alegria muito grande compartilhar essa história que com certeza vai inspirar muitas vidas. E eu espero que você, de fato, coloque em prática
Vamos seguir essa dica. Coloca em prática hoje mesmo, ok? Isso aí. Siga a dica e me sigam também nas redes sociais, @rosasilva_ no meu Instagram. Eu vou ficar muito feliz de ter você lá. Qualquer coisa pode me chamar, ok? Beijo pra vocês. Gratidão, Rosa. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu que agradeço. E não esquece, inscreva-se no canal, deixa o seu like e compartilha para toda a sua turma. Abraço.